A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Amém. Olha, nós aqui para falar de Jesus e, consequentemente, para trazer-te uma palavra muito palavra revelada. E de igual modo, daquilo que Deus tem proposto em nossos corações, concernente à promessa. Porque muitas vezes nós temos, aguardado algo que parece que não vai chegar. Entretanto, quando a gente olha para a Bíblia, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém. Verso 23 diz o seguinte, ou melhor, verso 20 do capítulo 23 de Números. Números 23, 20 ainda diz o seguinte: Eis que para a abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Vamos orar? Pai, rendemos-te glória, honra e louvor por tua grandeza e por tua majestade. Amigo Espírito Santo, dai-nos a iluminação da tua palavra e, acima de tudo, que o teu nome seja glorificado enquanto a gente te adora. Em nome de Jesus, amém. Amados, tem muita gente esperando promessas que, de certa forma, aos nossos olhos, sabe? A gente acha que Deus se esqueceu de nós. Mas quando a gente olha para a Bíblia, que é dali onde nós nos guiamos e temos por regra de fé, a Bíblia, temos por bússola, diz o seguinte em Abacuque, capítulo 2, verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Sabe, amados, é um texto que fala muito sobre aguardar aquilo que Deus tem prometido. Entretanto, muitas vezes, nós olhamos para o tempo e pensamos que Deus se esqueceu da promessa. Mas, se tem uma coisa que Deus é um Deus que não se esquece de nós. É um Deus que não é injusto. E é um Deus que chega na hora certa, no tempo certo, para honrar a promessa que Ele mesmo fez. Só que há muitos que, por não ter paciência para esperar, que por não querer esperar, termina desistindo. E diga-se de passagem, às vezes está tão pertinho, mas no nosso olhar espiritual, em vez de estar aberto, nós cada vez mais parece que estamos colocando ou fechando nossos olhos de um modo espiritual, para que a gente não contemple que aquilo que Deus determinou acontecerá. A espera, muitas vezes, pode gerar ansiedade, dúvida ou até murmuração. Quantos de nós que, quando estávamos esperando, ficamos ansiosos? E precisamos, acima de tudo, entender que tudo passa pelo tempo de Deus. O tempo não é meu, o tempo é de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo. E como sempre tenho dito, porque existem dois tempos, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, e o tempo Cromos, que é o calendário, esse que nós nos baseamos. E nós muitas vezes marcamos data, mas se esquecemos de antes da gente chegar em algum dia, Deus já estava lá. Deus já está, sabe? Hoje eu digo isso com toda sinceridade. A gente projeta algo, mas a gente sempre tem que projetar entendendo que aquilo ou aquela coisa só vai acontecer ou ocorrer se Deus permitir. Não adianta fazer planos e não convidar Deus.
Nós precisamos, acima de tudo, lembrar que Deus não se esquece de nós. Ele não sofre de falha de memória, porque a palavra que Ele promete é fiel e verdadeira. Basta quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Ele mesmo falando que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Aquilo que Ele prometeu, não tem esse negócio de Deus. Deus disse que faria e não faria. Não. Você viu o que eu li? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembra? Quando a gente vê na Bíblia, olha só o que a Bíblia diz. Em Gênesis 8:1, o Senhor se lembrou-se de Noé no dilúvio. Então, daí você vê, né? Noé, aquele tempo todinho dentro da arca, e Deus se lembrou dele. Lembrou-se de Abraão, ele deu um filho mesmo na velhice. Gênesis 21:2. Lembrou de quem? Abraão. Abraão, conhecido como pai da fé. Deixa eu falar de outro também, que o Senhor se lembrou, ou melhor, de outra. Ana. Lembrou-se de Ana, que chorava estéril e abria o seu ventre. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 e 20. O tempo, muitas vezes, pode até parecer que está longo, que está demorado, mas o projeto de Deus não atrasa. Pastor, faz tanto tempo que eu estou orando pelo meu filho. Pastor, faz tanto tempo que eu estou orando pelo meu casamento. Pastor, faz tanto tempo que eu estou orando para Deus abrir a porta. Pastor, olha, tem causa na justiça que eu já perdi a esperança. Não perca a esperança. Há um ditado no mundo que costuma dizer que a esperança é a última que morre. Mas em se tratando-se daquele ou daquela que serve ao Senhor, a gente vive baseado na palavra, e a Bíblia diz que ainda há esperança. Jeremias 17:7 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Entendeu agora? É bem verdade de que para a promessa se cumprir é necessário de que haja um tempo. E olhando para a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Então, Deus não trabalha com o nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele. Quando tentamos adiantar a promessa, criamos problema, assim como ocorreu com Sara e com Agar. Por quê? Porque a gente muitas vezes acha que, querendo fazer do nosso jeito, vai acontecer mais rápido. Mas no tempo de Deus, na hora que Ele chega, Ele resolve. Ele muda os tempos e as horas. E quando a gente vê que aquilo que vem de Deus vem no momento certo e na medida certa. Talvez aos teus olhos você tem dito para você, está demorando. Eu já escutei tanto que Deus ia fazer, mas já faz tanto tempo. Imagina se foi fácil para cada um desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, esperar. Nem sempre as coisas irão acontecer no nosso tempo. E se tem uma coisa que muitas vezes a gente fica inquieto, é com o silêncio de Deus. Porém, o silêncio de Deus não significa esquecimento. Não, de maneira alguma. José ficou anos esquecido na prisão, mas no tempo certo foi lembrado e exaltado. Perceba de que José estava ali injustamente, mas Deus cumpriu a promessa no tempo dele e da maneira dele. O povo de Israel clamou no Egito por 400 anos, mas no tempo de Deus fora levantado Moisés para liderar aquele povo que sairia do Egito e, acima de tudo, cantaria o hino da vitória.
no deserto. Caminham rumo a Canaã. Talvez você não esteja vendo os sinais de Deus hoje, mas Deus está trabalhando primeiro em cima, para que o milagre ocorra aqui embaixo. A ordem é dada nos céus, para que nós vivamos a promessa na terra. Você está entendendo? Pastor, então o que é que eu tenho que fazer enquanto eu estou esperando? Primeiro, confiar, permanecer fiel e adorar. Confiar, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Permanecer fiel, por quê? Porque eu não negocio a minha fé, ainda que eu esteja esperando. E por fim, adorar, porque a adoração abre os caminhos no deserto da espera. Pegou aí a senha? Então, toma posse dessa palavra, mastigue-a, como diria meu amigo, pastor Alex, rumine-a, esmiúce e rumine. O que é ruminar? É mastigar várias vezes. Aprendi essa com meu amigo, meu líder, pastor Alex, e já para aqui, dou uma pausa aqui para mandar um abraço para meu amigo, meu irmão, pastor Alex, do Cafezinho com Jesus, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Uma pessoa que eu sou grato a Deus sempre pela vida dele, porque é uma pessoa que eu aprendi a admirar, eu aprendi a honrar e de igual modo aprendi a ver Deus na vida dele. Amém? Eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que começou a boa obra é fiel e justo para completar. No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu estar mandando parabéns para os aniversariantes, homens e mulheres de Deus que completaram mais uma primavera. E aqui venho estar reiterando minha gratidão a Deus pela vida de cada um e de cada uma, tá bom? Se você gostou dessa mensagem e deseja compartilhar com alguém, eu te faço esse pedido. Por favor, faz isso. Amém? E se você quiser ou puder, vá lá no YouTube, no canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, se inscreve, deixa o teu like, teu joinha, para que o algoritmo recomende para mais pessoas. E também gostaria de ter você também seguindo no Instagram. Estamos em todas as plataformas de rede social, mas no Instagram estamos lá como meditando.napalavra. Meditando.napalavra. E no YouTube estamos como Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Tá bom? Um abraço no teu coração, fica na paz, que Deus te abençoe. E obrigado sempre pelo carinho de ter você aqui. Deixa eu também estar mandando um abraço muito especial para os ouvintes da Rádio 104 FM Manhuaçu, na direção ali do meu amigo, irmão Conde Antônio, neste homem de Deus que eu admiro muito, e também os irmãos da Rede de Rádio Brasil Integrado, na direção do meu amigo lá Henrique, que é uma bênção de Deus também, Rede de Rádio Brasil Integrado, a vocês de todas as rádios, rádio web, rádio local, cada rádio. E aí tem lugares que eu nunca sei que eu tenho ido, mas um abraço para você. E deixa eu também, para não esquecer, mandar abraços, um abraço muito carinhoso para aqueles que também nos ouvem fora do Brasil. Inglaterra, Canadá, Espanha, Andorra, sabe, são muitos lugares, Japão, é bênção de Deus. Abraço a todos vocês, tá bom? Fiquem todos na paz e que os céus recompense e abençoe. Ô glória!